Mês de junho, um grande salve ao amor, aos afetos, às escolhas, às responsabilidades, aos enamorados. Eu vou falar um pouquinho dessa vibração do mês 6, mas ao mesmo tempo, gente, eu queria que vocês soubessem. Eu não costumo falar muito sobre isso no início das lives, mas a energia do mês que a gente vive, o mês 6, fala muito, mas qualquer mês falaria, tá? Da parte emocional, do nosso sentir. É como se o divino estivesse convocando, independente do calendário que a gente vive nesse momento de vida, né, da nossa era. Ainda vou fazer uma live em inglês, mas ainda vou focar no português. I'm sorry for my English is not Pardip Badesha. My English not so good to promote this live, ok? Gente, obrigada por toda a participação. Mi, seja bem-vinda. Então, o mês, ele fala da nossa alma, fala da nossa parte emocional. A alma está muito ligado às águas emocionais. Quando a gente fala dessa alma, a gente fala de um sentir. O mês 6, quem nasce no mês 6, ele é convocado a sentir as emoções de uma forma acolhedora, de uma forma nutritiva, de uma forma responsável. Quem nasce, gente, sobre um dia... Seja bem-vinda, Fabiana. Quem nasce sobre os dias, né? 6, 15, 24, que na redução, né, na soma dos seus algarismos vai dar também o número 6, ele é convocado a colocar isso em prática. Diferente do mês de nascimento, o dia de nascimento fala de uma convocação a agir. É como devemos processar as informações que nos chegam e como devemos ser convocados à ação. Seja bem-vindo, Rogério! Então, quando eu falar do mês aqui, eu vou estar falando de um mês que todo mundo está vivenciando. Universalmente, todo mundo está na vibração do mês 6. Mas eu queria que vocês ficassem atentos, que isso vai falar muito também de quem nasceu de qualquer mês nos dias 5, 15 e 24. Quem nasceu sobre o signo, sobre o ascendente, sobre a lua de Virgem. Inclusive, por isso eu estava falando do nosso calendário, né? O nosso mês 6 é chamado de junho, em uma homenagem à deusa Juno. Que para os romanos, Juno era casada com Júpiter. E para os gregos, Hera, que era casada com Zeus, o deus dos deuses. Então, essa grande deusa, essa grande figura ligada ao feminino do mês 6, em homenagem a ela que foi dada, né, o nome do mês 6, essa deusa era a deusa do casamento, da fertilidade. É muito relacionada a essa proteção, inclusive. Quando a gente fala de casamento, a gente fala aqui, não à toa, no Brasil, festas juninas. A gente convoca, né, as festas juninas, a gente convoca essas fogueiras para trabalhar temas relacionados à família, mas também romance, mas também o amor. Então eu queria que vocês ficassem atentos ao parto, inclusive, né? A deusa Juno era convocada na hora dos partos, né? Como se desse uma proteção às mulheres, à família, a esse nascimento. E até o formatinho do 6. Ele tem esse formato de útero, é aquilo que você pega e vai gestar, vai colocar no seu útero. Então, questões relacionadas a útero, nascimento, parto, nutrição. Útero, tá tudo relacionado a esse mês de junho. Tem alguma relação com a casa 6 do zodíaco? Sim, Rogério. A gente faz associação, todas as coisas estão interligadas. Independente da era em que estejamos, hoje a gente vive esse despertar dessa teia. Vou deixar a janela aberta para vir esse sol, hoje é dia 19, é um dia relacionado ao sol. A esclarecimento. A sexta casa do zodíaco vai falar dessa porta para a responsabilidade. Vai falar sobre essa porta daquilo que a gente escolhe servir, ou a gente escolhe nutrir, a gente escolhe cuidar, a gente escolhe seguir em amorosidade. Muitas das vezes, quando a gente olha a nossa mandala do zodíaco, são 12 setores, são 12 signos. O 6 é exatamente o meio do setor. O 6, quando a gente fala do 6, a gente fala de escolhas de caminhos. A gente fala de integração real desses opostos de luz e sombra. A integração dessas polaridades. Seja bem-vinda, Michele. A sexta casa, para quem busca entender como astrologia ou quem vai buscar um entendimento, Vanessa, não sei nada de astrologia, vamos trazer aquilo que a gente sabe. O 6 é muito importante. Para a contagem de tudo. Inclusive, a gente usa como limites, como escolhas, a dúzia, né? Dos 12 signos tem a dúzia. Normalmente a gente vai comprar, me vê uma dúzia de ovos, me vê uma dúzia de rosas. Uma dúzia. O 6 é meia dúzia. É aquela escolha que você faz, já que eu não posso um inteiro, eu vou na metade.
O 6 é um dos símbolos ligado à metade. Ele é um dos símbolos ligados a essa harmonia, a esse equilíbrio, a essa perfeição. Ele é considerado um número perfeito porque, inclusive, se a gente olha os números de manifestação... Seja bem-vindo, Júnior. O 1 é aquele que é a sua ação de iniciar algo. É o processo de agir, é um impulso inicial. É uma energia muito yang, muito masculina dessa criação. Do uno, do começo, dos inícios, do verbo. Agir é uma forma de verbo. O 2 já vai ser o seu complemento perfeito, a sua complementaridade, né, do tal, o feminino, o receptivo, não da ação, mas do acolhimento, da receptividade, da intuição, do feminino, da escuta, o de trazer. O 3 vai ser a manifestação como resultado dessa integração do masculino e feminino no filho. É aquilo que manifesta após, aquilo que nasce, aquilo que brota. No simbolismo, né, 1 semente, o 2 raiz, o 3 é o broto. É aquilo que brota como um filho do masculino e do feminino. Seja bem-vindo, Rodrigo, amor de minha vida. Meu amigo, muita saudade de você. Meu irmão de coração. E aí, quando a gente fala 1 mais 2 mais o 3, vai dar o 6. Quando a gente multiplica 1 vezes 2 vezes 3, vai dar o 6. Nocito, bem-vindo. Então, o 6, ele vai falar dessa perfeição, dessa integração desses opostos. Quando a gente olha a estrela de Davi, um dos símbolos ligados ao 6, a gente tem a criação dos 2 triângulos. Lembra do 3? O 3 é o triângulo, o 3 é o que manifesta, aquilo que se manifesta nas ideias antes de vir para a matéria. Também te amo. E aí você tem esse triângulo para cima, que é ligado ao elemento primordial 1, fogo. Fogo primordial, inclusive, masculino, com o seu maior oposto, que é a água. O feminino. Água, que começa, as emoções começam através dessas águas, através dessa intuição. Toda a receptividade, toda a materialização precisa vir inicialmente da água. Quando a gente une, não um triângulo sobreposto ao outro, mas entrelaçado com o outro, você tem essa integração. Inclusive, a fertilidade acontece. Seja bem-vindo, Pablo. Essa estrela se funde. Essa junção, essa fecundação acontece. E aí, por isso, a gente tem o 6 como grande número da natureza. A natureza perfeita. A natureza fértil. A natureza nutritiva. A natureza perfeita para gerar o ser. A natureza perfeita para trazer o equilíbrio, a harmonia. A gente fala do amor. Quando a gente vê essa frase tão forte, amai ao próximo como a ti mesmo, a gente é buscado a amar primeiramente o eu. Esse uno, esse primordial, que vem muitas das vezes quebrado, estraçalhado, e que precisa ser unido, como se fosse uma grande colcha de retalhos. E aí vem essa natureza, né? Uma das frases relacionadas a essa casa 6, né, Rogério, dessa porta para a responsabilidade é: eu analiso. São os detalhes que vejo a sutileza da vida. O 6 está ligado a detalhes. O 6 está ligado àquela manifestação trina, é 2 vezes esse número 3, né? É como se o 6 ele viesse trazer pra gente a depuração, um equilíbrio, uma harmonia. É como se ele viesse fazer ali uma visão muito estética do belo, do bom, a beleza. Vênus, Afrodite. É como se a gente pudesse olhar para esse 6 e visse ali aquele momento de... Quando eu falo de estética, porque são 3 números trinos dessa arte, né? Tem o 3, o 6 e o 9. O 3 que manifesta sem filtro, na sua espontaneidade. Seja bem-vinda, Michele. Várias Micheles hoje. O 6 que vai trazer essa educação. Então, muitas das vezes, inclusive, a gente vê esse número 6. Quem nasce no mês 6, principalmente, que é a sua forma de sentir, é uma pessoa que busca sempre o sentir, mas com equilíbrio. Busca. É um grande desafio, inclusive, gente. Porque o sentir é muito forte, ligado a esse 6. Ele vai precisar ver as suas próprias sombras o tempo inteiro. Vai ter que vivenciar os excessos, a escassez, até encontrar o seu equilíbrio. Vai ter que vivenciar muito, e somos chamados a vivenciar isso esse mês, todos nós, sobre questões de afeto, carência, amor, cuidado, zelo, bem-estar. Significa que estamos no caminho do bem-estar, devemos estar atentos a procurar isso. Se colocar como primeiro lugar, principalmente. O 6, um dos arquétipos ligados ao 6, são essas camadas, como se fosse dos símbolos do 6 é a rosa, como símbolo de beleza, de pureza. Mas a rosa vermelha, com esse pulsar, nos remete sempre ao romance, mas são todas as rosas.
é aquilo que floresce. O 6 é chamado ao florescimento. Seja bem-vinda, Cláudia. É um florescimento em camadas, de dentro para fora. Quando a gente chega no estágio 6, dessa analogia da plantação, 1 semente, 2 raiz, o 3, broto, o 4 é energia operacional, o 5 vai ser aquele botão que se rompe, que quebra as cascas de algo que já estava limitado no 4, são os movimentos, as mudanças, os excessos, para às vezes fazer com que você vá em busca, né, de uma aventura, de uma curiosidade, dos prazeres da vida. Mas para quê? Para se unir à sua natureza humana em busca da sua alquimia. E o 6 vai ser esse florescer. Depois de feito as diversidades, a experimentação das fases, dos prazeres, do fogo, da vida, dos altos e baixos, das instabilidades do 5, do mês de maio, a gente vai para o 6, que somos chamados a cuidar desse botão para que ele possa florescer de dentro para fora. Então, amar ao próximo, ao outro, como a ti mesmo, é primeiramente amar a si. E, como disse Prem Baba, há muitos anos atrás, a frase dele que está na minha geladeira, a essência do ser humano é o amor. Jesus, ele veio em carne para nos mostrar o que é o melhor modelo do amor. Mas até chegarmos a esse amor de Jesus, o mais simples. Amar ao próximo como a ti, amar a ti. Então, cuidar de ti. A primeira pessoa a botar máscara no avião, na hora da emergência, tem que ser a gente. Para depois cuidar do outro. E isso não é simples, isso não é fácil. Quando a gente olha para essa Juno, para essa era na mitologia, essa natureza fértil, abundante, se a gente para olhar a natureza, e aí tem muito a ver, é por isso que tem que estar ligado sempre, Rogério, com a astrologia, a numerologia, a letra hebraica. Se vocês acompanharem o gancho, inclusive a letra hebraica do 6 é Vav, que significa gancho. Eu já fiz um vídeo falando sobre gancho, como que o número do amor pode ter como símbolo o gancho. E o gancho é aquilo que às vezes você sacrifica algo, né? Você coloca ali como um objetivo, você fisga esse seu objetivo, você suspende esse seu objetivo, não tem a ver ali com a metade dos próprios 12 de peixes, dessa grande rede. Jesus falava que nós deveríamos ser pescadores de homens, né? Qual é o objeto do nosso desejo? Esse desejo, muitas das vezes, está além do nosso ego. Você pode, através do 6, verificar algo que remete a mais do que o eu, mais do que o outro, mais do que o nosso. Assim são os amigos. Você pode se salvar através de uma relação. Você pode salvar alguém através de uma relação de amizade. A gente vivencia o amor em várias camadas, até chegar a outra camada, que é a da comunidade. O social. Vênus vai estar muito relacionado ao social. O que você faz sendo leal. A carta dos amantes e namorados fala muito dessa lealdade. Existem várias lâminas de tarô. Eu gosto muito de usar essa da Oswald Wirth, onde aqui a gente tem Eros, né? A gente tem o Cupido, a gente tem, né, um dos símbolos relacionados a esse amor. E ao mesmo tempo você tem uma figura com os dois braços cruzados entre duas escolhas, dois caminhos. O 6 é um número ligado ao destino, porque ele fala que é através das nossas escolhas que fazemos os nossos caminhos todos os dias. E aí, aqui ele se vê entre duas escolhas, muitas das vezes, e aí é clichê, palavras-chave, né, que é falado sobre, ao desenvolver possibilidades de escolhas, como você se compromete. Cada escolha, uma renúncia. Você vivenciando o 5 anterior, da diversidade de experiências, saber aquilo que te goza em prazer à vida. Ter experimentado diversas formas de olhar, diversas possibilidades, diversos planos, viagens. O 5 está muito relacionado a isso, essa aventura, essa curiosidade, esse fervo. Mas também essa conexão, essa ligação com a nossa parte espiritual, né? Porque o 5 está no meio dos caminhos. Aí você vem para o 6, onde você vai ser chamado a escolher e se posicionar. E dentro dessa escolha, por isso que muitas das vezes o 6 é chamado do número que te leva à dúvida. Porque entre dois caminhos, qual o caminho a escolher? Entre duas pessoas, qual a pessoa a escolher? Entre família e trabalho, qual o setor priorizar? Entre os amigos e a sua própria família, quem que te dá o seu bem-estar, né? São escolhas. E aí ele se vê com os braços cruzados. Uma das interpretações é que realmente a gente não consegue fazer uma escolha genuína se a gente não conseguir estar em harmonia, em equilíbrio, para ouvir o próprio coração. Porque o coração, esse quarto chakra, né? Ele vai estar muito relacionado a essa firmeza de escolha, mas firmeza daquilo que você materializa em vida, de vontade. Vontade com V maiúsculo.
a espada de Excalibur, a sua real motivação, né? Então, o quarto chakra, o coração, está muito relacionado a essa nossa sexta visão, né? Por isso que o quarto signo do zodíaco entra no mês de junho, que é Câncer. Gêmeos e Câncer. Gêmeos para as nossas ideias, diversidades acontecerem, curiosidade, a criança manifestar. E Câncer, aquele que vai buscar segurança, proteção. Como se criasse ali uma estrutura, uma base para aquilo ser protegido, para aquilo ser trabalhado, para aquilo florescer depois. Os signos entram no mês, na casa, no setor, para se unirem e trabalharem em conjunto. O 6 fala de conjunto, a natureza fala de conjunto. Cada coisa na natureza tem o seu servir, tem a sua utilidade, trabalhando em conjunto. Esses dias, numa postagem, a gente estava comentando, e o Ricardo é um mineirinho muito bacana, Sax, eu acho. E ele estava falando sobre a questão da beleza, né? E quando a gente valoriza as nossas desarmonias, inclusive, a gente destaca aquilo que é belo e é genuíno em nós. Se a gente para ver em partes, às vezes a gente vai achar algo estranho. A gente olha em detalhes, virgem olha em detalhes, analisa em detalhes e vê ali um destaque daquilo que pode ser de sombra ou luz, daquilo que pode ser feio ou belo, daquilo que pode ser bom ou mal, daquilo que pode te agarrar, aquilo que pode te soltar. E aí, quando a gente olha, às vezes, o nosso nariz, a gente não acha bonito, mas em conjunto, aquilo cria uma harmonia, vira um belo. Na natureza, cada ser, cada planta, cada estação, são 4 estações, vivem em harmonia, em equilíbrio com esses 6. Cada um, na sua diferença, tem a sua genuína utilidade. E todos em conjunto formam, o 6 está muito relacionado à harmonia, à melodia, à música, à estética, o belo. É o belo porque cada um toca e faz aquilo que veio em amor servir. E por isso essa necessidade da gente se amar, da gente se cuidar, da gente se nutrir. E da gente trabalhar em conjunto. Aí, Virgem, aí esse 6 vai nos atentar a isso. Que sozinhos não somos nada, nem ninguém. Em conjunto, todas essas diferenças brilham juntos. Temos a força. Alinhados, escolhemos o algo certo, consonante com a nossa, ressonante, né, consonante com a nossa vibração. As escolhas são por aquilo onde a gente se sente bem. Quando essa carta aqui pede um posicionamento, é justamente para aquietar as emoções. Pensem nisso, o fogo é leve, ele transmuta, ele é sempre ascendente. Uma vela tem sempre um fogo para cima. Nos leva a transmutar algo para nos tornar mais leves. Já a água, ela é mais densa, ela é mais pesada, ela é mais escura. Nas suas profundidades é que elas se aquietam. Então, quando a gente vê uma água em turbulência, ela precisa se aprofundar. Assim é também aquietar o nosso coração. E quando esse fogo, esse triângulo para cima, se integra com essa água, esse triângulo para baixo, formam ali os 4 elementos. A vida acontece onde existe água. Aí Samir tem uma frase, Samira Budi: percam tudo, menos a sua capacidade de se emocionar. É através do copo d'água, é através da água, esse espelho d'água, que a gente tem a materialização de todas as energias na sua densidade, seja boa ou ruim. Então, nessa carta aqui dos enamorados, a gente precisa estar em equilíbrio para escutar a voz do coração, porque ele não erra. Ele é a bússola. E aí fazermos as nossas escolhas de sermos leais. A quem? Aí a grande pergunta: estamos sendo leais a quem? Estamos sendo leais ao outro, à sociedade, até mesmo à família? Ou estamos sendo leais a nós mesmos? O que é ser leal a si? É egoísmo? Isso é uma superficialidade. Ou é buscar saber aquilo que nos faz ser amor? Não ter o amor, ser amor. Ser amor é o maior objetivo, propósito de vida de todos os encarnados. Cada um a seu tempo, através das nossas experiências, né, das suas próprias experiências. Então, a cada escolha, o que a gente está voltado, inclusive, para desapegos, né? O gancho, Vav. A 6ª letra hebraica vai falar sobre também apegos, renúncias. Quando escolhemos, estamos escolhendo por quem? Se a gente escolhe, a gente vai pro 7 seguinte, que vai ser a balança, que vai ser Libra, que vai ser casa, casamento, sociedade e relacionamentos.
A gente sai da comunidade, a gente vai para o âmbito totalmente, né, da sociedade. A gente vai trabalhar ali uma balança, um equilíbrio, uma responsabilidade após essas escolhas serem feitas. A gente no tarô, a gente faz o carro avançar. O carro só avança, o 7, o número da evolução, desse avanço, né, se a gente tiver feito boas escolhas. Então, uma vez feito a escolha, não há arrependimento. A escolha é genuína. Está feito. Então, esse 6 aqui pede esse momento de prudência, pede esse momento de interligação, de conexão dos nossos próprios 4 sentidos. Quando a gente une nessa estrela de Davi, o fogo com a água, a gente cria esses 4 elementos. O ar e a terra. Onde tem água, tem vida. Se a gente não une e coloca pouca água na nossa terra, essa terra está seca, está na escassez. Se a gente coloca muita água nessa terra, vira ali uma lama que pode ser muito nutritiva, sim, mas às vezes não vai permitir, se a gente não conseguir secar, de criar algo que nos dê sustento, estabilidade, firmeza. Então, essa busca contínua, dia a dia, do nosso próprio equilíbrio. Então, gente, quando a gente olha para esse número 6, do sentir do 6, é estar aberto a escolhas, a caminhos. Esse mês de junho nos convoca a lembrar que estamos no meio do caminho, até dezembro, até os 12 meses. Esse 6, ele nos convoca a olhar para o amor que a gente se nutre, o amor que a gente dá para o outro, para o romance, para o casamento, para o comprometimento. Esse 6 nos olha para depois ver como que a gente cuida em família, como que a gente foi cuidado, como estávamos no útero, como fomos recebidos, mas principalmente esse 6 é o que você se posiciona em afeto, quais são nossos laços, quais são nossos afetos. Afeto vem de afetar, esse gancho nos afeta. É impossível você amar sem ser afetado. Você ama porque você é pelo afeto. Quando a gente olha para esse 6, responsável, família, comprometido, a partir do momento que você se compromete com algo, você vai querer oferecer o seu melhor. Você vai querer se organizar, você vai querer colocar ali esse melzinho a mais no seu dia a dia. Um dos arquétipos, tem 2 arquétipos animais ligados ao 6, que é o cão, pela sua lealdade, esse amor, a sua amizade. O melhor amigo do homem, o 6, o cão. E ao mesmo tempo a abelha. E a abelha, inclusive, a colmeia, né? São feitas a forma de vários hexágonos, 6 lados iguais e perfeitos. A abelha, para a produção do mel, ela é capaz de voar de uma forma que, né, símbolo lá da NASA, que ninguém diria que ela não veio preparada para voar da forma que ela voa. Nem para voar. Mas ela consegue, em propósito do seu servir e do trabalho em conjunto, em comunidade, oferecer o melhor, a polinização. E aí, quando a gente olha, né, em inglês, be, não pode lembrar um pouco o nosso be, o verbo to be, a ser? Somos em amor, somos em servir, somos. É maravilhoso, Rogério, nunca tinha visto por esse raciocínio sensacional, cacete, real. Porque nós somos conectados, o gancho, ele conecta o outro. E a partir do momento que você conecta a algo, você pode suspender alguém, você pode salvar alguém, mas aquilo te traz um peso. É a responsabilidade que muitas das vezes a gente se nega a sermos responsáveis por algo. Família é uma decisão. Deveria ser. Se não é pela gente, é pela vida. Amigos é uma decisão. Com quem nos relacionamos, com quem nos conectamos, é uma nutrição, boa ou ruim. Vai nos trazer harmonia e equilíbrio de algo que precisa ser cuidado. Kintsugi é uma prática japonesa, né, de unir várias peças quebradas do mosaico com um fio de ouro. Transformar as nossas fragilidades, vulnerabilidades em algo belo, se for ressignificado. Se a gente souber analisar o conjunto da obra, conjunto, natureza. É uma valsa, é uma dança. O 6 é como se fosse uma grande orquestra. É a harmonia de vários instrumentos, cada um tocando algo diferente, unidos em prol da música. E essa música toca. E essa música nos conecta. E a partir do momento que a gente conecta, depois, saber a hora de soltar, deixar ir, para não virar corrente. No tarot dos orixás da Eneida, inclusive, ela olha o 6 como Oxóssi. É aquele que vai usar uma flecha. A gente pode analisar, Rogério, por esse lado. Como que seria essa natureza abundante, rica, e a gente poder usar uma flecha, de acordo com o nosso propósito e objetivo. Entre tantas possibilidades, não ter o desperdício. Saber
caçar aquilo que vai ser bom, não só para si, e assim para sua família ou para sua comunidade, de algo que é necessário naquele momento. Tem uma frase que fala: Vênus escolhe em abundância, não na escassez. Porque senão não é escolha. O 6 é chamado de livre-arbítrio. O que será realmente o livre-arbítrio? Livre, o 5 anterior é livre. Livre para a escolha. Isso é ter livre-arbítrio. Senão, não é livre-arbítrio, é necessidade. Se não soubermos escolher em abundância, não é escolha, é necessidade. E aí, a gente olha para essa mesma Vênus, para essa mesma Afrodite. Quando ela permite a escolha, algo ali floresce e se torna belo, se torna lindo. E o excesso disso, a sombra disso, o negativo disso, a acomodação também, a negligência. Aí, ao invés de cuidar do corpo, da saúde, do dia a dia, os excessos, as gordurinhas, a preguiça, para de se olhar a necessidade real do corpo em saúde, estando saudável para algo que está sendo acumulado. Apego. Posse, ciúme, possessividade. Quem sabe um pouquinho da mitologia ou Juno, era muito ciumenta. Por quê? O valor que ela dava a si, muitas das vezes era questionado, a traição inclusive, a dúvida. Ela já não acreditava mais em si mesma. Mas a gente fala de mitologias, né? Onde Zeus, ele poderia ter todas que ele tentasse, né? Se apossar, posse. E ela queria o seu posto inquestionável. Mas todos os deuses tinham diversas relações. Mas a desconfiança, o ciúme, já era do ego. Já era da vaidade. Quando a gente olha os números, né? O 6, o 15 e o 24, todos eles vão estar relacionados à nutrição, à responsabilidade. Mas o 15, que é a carta do diabo, vai falar muito sobre essas correntes. Seja feita a vossa vontade, com V minúsculo. E essas correntes daquilo que é o que a gente considera ali um desejo. E a gente faz isso todos os dias, com todas as coisas, onde a gente vai negligenciando, né? O 6, na astrologia, esse setor do dia a dia, da rotina, ele fala, são hábitos diários, que nos fazem, de acordo com o nosso propósito, com a nossa prioridade, os sacrifícios que não deveriam ser vistos como ruins, mas aquilo que você abre mão. Cada escolha é uma renúncia. Se você quer se dedicar a ter um corpo saudável, se você começou aquilo que o teu desejo pede, você não vai conseguir ficar em harmonia e equilíbrio. Algo ali vai para o excesso das nossas taxas, do nosso peso, da nossa vontade, né? Os nossos hormônios, inclusive, é da nossa natureza do corpo. Então, é um momento em que um apego a algo só pelo prazer, sem olhar a sua utilidade, o seu propósito, é que nos faz ir por um mau caminho. E aí levar a vícios, e aí levar a excessos. E aí essas correntes vão sendo feitas não por culpa de um arquétipo, mas ele está ali nos apresentando aquilo que é dado, aquilo que nos é de uma forma muito charmosa, né? Nos convidando a experimentar, mas fique o tempo que você quiser. Assim são as nossas escolhas. A gente pode quebrar essas correntes a qualquer momento. Mas qual é o nosso querer? Para quê? Qual o propósito disso? Se a gente esquecer que o amor primeiro é pra gente, a gente vai errando os caminhos. Aí, todas essas questões do dia a dia, das amizades, do nosso servir, da utilidade, das regras, da disciplina. Aí o 6 lembra muito o 4, mas tem que lembrar do afeto. Aquilo que nos afeta está de acordo com aquilo que nos conecta. Seja bem-vindo, João. Todo excesso esconde uma falta, alguém disse. Pra mim também, Rogério. O 6 é para todos nós. O 6 é um momento em que a gente tem que olhar e se colocar como prioridade de afeto, de amor. E isso não significa, gente, destino, sabe? Na numerologia, se a gente somar o nosso dia, mês e ano do nosso nascimento com 4 dígitos, a gente vai ter um resultado final. É isso que eu faço todos os dias, né? Nos stories ali, eu coloco uma energia do dia. Quer dizer, gente, eu não tenho a disciplina virginiana para botar todos os dias. Ainda não. Mas quando me vem de colocar, a soma, a gente pega e depois reduz a um número. Se der um resultado 6, a pessoa que nasceu naquele dia, você pode calcular o seu dia de destino, né? Somando dia, mês e ano. Eu tenho um destino 6. É visto como Obará, pelo Odu, mas um destino de Vênus, um destino de Afrodite. Isso significa que meu destino é amar, mas na verdade meu destino é aprender a enamorar-me, a amar, aprender a me responsabilizar pelas minhas escolhas. É o aprendizado de se relacionar no nosso caminhar de ser através dos afetos. Através das escolhas, através da busca de um bem-estar. E isso não significa que eu vá ganhar isso. Significa que eu sou convocada a caminhar em aprendizado disso. E para mim, me será me dado todos os testes relacionados a realmente o que é amar, o que é se priorizar.
o que é não ter dependência emocional, inclusive apego, mas ao mesmo tempo não deixar de amar por falta de apego, por falta de. E aí uma das frases, né, Rogério, nesse final de semana foi: por que temos medo da entrega? Porque Vênus, na hora que a natureza nos entrega algo, ela não está preocupada se vamos devolver, ela faz aquilo em amor. Se colocarmos um pouco d'água, se colocarmos um pouco de terra e deixarmos a natureza agir, ela não precisa de nada da gente. Mas a gente pode criar uma pequena planta na nossa varanda, na nossa casa. Mas às vezes a gente não consegue nem cuidar da planta, porque a gente ainda não consegue entender o equilíbrio do dar e do receber, do nutrir sem se apegar. Na força, eu me lembro. O que fica são os detalhes. A beleza mora nos detalhes. Pro diabo, a mesma forma. Eu não vejo o diabo, gente. Eu falo como arquétipo, inclusive do tarô. Eu não vejo ele como ruim. Na verdade, ele nos permite ver, através do fogo, as nossas sombras. Porque só quando vemos as sombras é que podemos repará-las. E aí, quais são as questões positivas desse número 6, dessa harmonia, desse equilíbrio, dessa aliança, desse elo? A importância é buscarmos um equilíbrio de amor, de autonutrição, de florescimento, de belo, de harmonia, da arte mais refinada. Esse é o 6. É isso que vai dar o charme, a autoestima. É quando aprendermos a olhar para as nossas falhas, para as nossas vulnerabilidades, para as nossas deficiências, como algo que é responsabilidade nossa, somente nossa, de nutrição. E que uma vez que a gente se nutra, que a gente cuide da gente como o nosso melhor ser, a gente consegue florescer para cuidar dos outros. O 6 é ligado ao número da terapia, daquele cuidado ao outro. É o número da beleza, das pessoas que trabalham o belo, das pessoas que cuidam dos outros no belo. Massagem, estética, a beleza como um todo. O número relacionado àqueles professores, também das escolas, das crianças, dos afetos. Afeto, gente, está muito relacionado, e esse 6, 3 vezes o número 2, 2 vezes o número 3, da comunicação, da escuta, do acolhimento. É aquilo que a gente olha, uma casa, o lar, o ninho, é um 6. Né? Uma pessoa que tem um número 6 forte, 6, 15, 24, quem nasceu no dia 6 gosta de uma casa cheirosa, arrumada, e assim será o corpo. É a nossa primeira casa. Seja bem-vinda, Paty. O 6, ele vai falar dessa possibilidade relacionado à arrumação, à estética, a deixar bonito, arrumadinho, cuidado. Lembra que é o número do útero, aquilo que a gente coloca na barriguinha para cuidar. É aquilo que a gente faz em amor, não necessariamente o melhor, mas o melhor que a gente pode fazer pra gente, se olhar, se cuidar. Fala, como que eu cuido melhor de você? Primeira posição, né, do feto, se abraçar. Se encolher para buscar a si, proteger a si, amar a si, abraçar a si. O 6 é o número do abraço. É através do abraço que a gente se acolhe. Então, quais são as causas? Quais são os propósitos que abraçamos? Isso é o 6. Quando a gente olha na positividade, é amorosidade, família, responsabilidade, ninho, lar, ninho. Algo que seja confortável, isso é virgem. Gostar de um conforto. Pô, mas tá falando tantas coisas relacionadas a touro aí? Os prazeres. O 6 é 3 vezes o 2 de touro. Na harmonia, no equilíbrio. Beleza, amizade, organização. Lembra também muito o 4. Esse grande câncer, esse grande imperador que é duro por fora, na sua carapaça, mas é molinho por dentro. Mas o imperador, ele vai construir as coisas, a construção, a materialização, às vezes de uma forma muito prática. E as pessoas o julgam como frio, egoísta, às vezes até possessivo. Mas dentro dele ele é molinho. Às vezes é só uma forma de proteção, inclusive. Mas é através do 6 que vem os afetos. Vem essa água junto com a terra para deixar a vida mais harmoniosa, mais equilibrada. Detalhes, livre-arbítrio, serviço, visão. O 6º sentido é 6. Porque é algo que vai além de uma visão superficial. Está relacionado a uma conexão interna com o outro. Por isso é chamado de um número paterno, materno, né? Maternal. Porque são os grandes pais, as grandes mães. Lembra disso? Juno é aquilo que vai para um parto e é aquilo que floresce para a vida. E depois o destino dos pais é tornarem-se desnecessários. Se conseguirmos aprender isso para tudo na vida, de você, quando você, um jardineiro, quando cria uma planta, ele vai dar o seu melhor e depois é saber dizer o adeus. E não se apegar a todas as coisas para si. E aí cria aquela bolha, né, de possessividade, de correntes. É sobre isso. Espera aí que eu tenho que responder meu filho que tá me ligando aqui, minha gente. Meu filho, minha cria, né? Estou em live. Porta aberta.
pra ele vir pra casa. E aí, gente, na parte desse servir, na parte desse negativo, desse excesso, vai ser super controlador. Mas quem cuida tem que controlar de alguma forma, mas na questão do excesso vir um super controlador. É aquilo que vai cobrar, vai servir e vai cobrar um reconhecimento. O amor vindo do outro, a nutrição vindo do outro. Possessividade, intromissão, um apego demasiado, né? Um apego familiar. Culpa. Lembra do gancho? O 6 é o número da culpa. Culpar-se se qualquer coisa acontecer com o outro. Culpar-se por ter feito uma escolha e não ter incluído o outro. Culpar-se de ser prioridade. Ser sua própria prioridade. Quem ama tem culpa, já ouviram isso? Mais ou menos assim. Mas a gente ressignifica culpar-se por quê, né? Obsessão é um excesso do 6. Lembra que é o apego aos detalhes? Através daqueles detalhes você deixa o belo. Mas um excesso daquilo dali, aquele apego também para o lado amoroso, muito além do que a paixão, é você ser obcecado por algo. Aí é a questão do 6. A obsessão por algo, o apego a algo, a dependência de algo. E aí eu pensando muito sobre essa questão de dependência emocional, que é realmente muito falado, né? É quando você só conseguirá viver, entre aspas, ser feliz, entre aspas, quando isso vier de um outro. É como se não conseguisse ser sozinho, sozinha. Mas aí o que era isso? É o excesso de ter dado o amor mal colocado, porque isso não é o amor, é posse. Como se você desse justamente controle, a nutrição da sua vida a outra coisa. Pode ser pessoa, pode ser uma profissão, uma construção, um projeto de vida, né? É como se você só vivesse através daquela formalização, aquela conexão com algo fora de você mesmo. Então, quais são as nossas correntes? Nós estamos no mês 6 de um ano 9. Gente, é o próprio símbolo de câncer. Mas ao mesmo tempo falando assim, qual é o apego e o que eu tenho que me desapegar? O 9, o ano 9 está convocando todos nós a vivenciarmos curas, mas também desapego, finalizações de ciclos de algo que não nos servem mais. O que não nos serve mais? Aquilo que não nos faz bem. Mas o que faz bem? O que é o bem? Será que é tudo que queremos ter, aquilo é um bem? Ou será a nossa própria corrente? Então o eremita ensina muito aos enamorados, e os enamorados ensinam muito ao eremita nesse ano. 6 mais 9 dá o 15 do diabo. Quais são as nossas correntes? O que nos faz bem? O que nos traz saúde? O que nos traz doença? O 9 nos ensina que é a dose. A diferença entre vacina e veneno é a dose. Quais são as cascas que precisamos desapegar dessas serpentes, dessas correntes? E como essas correntes também nos auxiliam a vivenciarmos em leveza, a desapegar-se e estar mais leve. Se a mochila do eremita não estiver mais leve, ela não sobe a montanha do 10, do Capricórnio, que é o próximo ano. Quando a gente olha para isso, ainda no 6 em desequilíbrio, indecisão, dúvidas. Quer plantar uma tragédia, coloca uma dúvida. A gente vai ter isso, Otelo, uma grande obra de Shakespeare. Otelo. Depois vocês procurem a história de Otelo. E aí, traição, carência. Tudo é excesso, é sombra, é desequilíbrio do 6. Mas isso tudo está sendo testado em nós. Principalmente nesse mês. Quem nasceu dia 6, dia 15, 24, mais ainda. Quem tem o destino 6, mais ainda. Quem tem a primeira letra do nome, um V ou um W, também é a letra VAV. É chamada a olhar. As consoantes, a nossa primeira consoante, inclusive, fala muito de uma grande armadura. Que temos que nos colocar a armadura como proteção para a caminhada. Mas a gente não pode se prender, o herói não pode se prender à sua armadura, né? Aquilo é uma proteção para a sua caminhada. Nós não somos essa máscara. A dependência emocional forte do 6, travação do 7 total. O 7, esse carro só vai avançar se ele tiver definido o seu propósito. Só que esse avanço do 7 é toda uma jornada 7 de preparação para esse avanço. O 7 é o número da evolução, né? O real avanço. Às vezes esse 7 vai ter que dar uma ré e voltar lá, talvez no 4, no 5, até chegar ao 6 de escolher novamente e ter um novo propósito. Nós fazemos isso todos os dias. Todos os dias definimos a nossa rota. No carro você define qual é o propósito, para onde você quer ir. Para quem não sabe onde ir, qualquer caminho basta. Às vezes quando você vai pedir um conselho, a entidade fala para você, mas o que você quer? Você sabe o que você gosta? Às vezes você vai perguntar, já vi isso em várias lives das pessoas, principalmente terapeutas, né? O que você gosta?
Às vezes a pessoa, o que você ama? Ela nunca se coloca. É sempre eu amo cuidar, é sempre a família, é sempre o outro, é sempre eu gosto do que os outros gostarem. O que você gosta? Esse é um poder de definir o propósito todos os dias. O que me faria mais feliz? Isso realmente está te fazendo bem ou não? Isso é corrente ou não? Isso é peso ou não? Gente, isso é um exercício para mim mais do que... Eu convivo com isso, né? Meu propósito é buscar essa leveza, essa amorosidade sem apego. Essa nutrição, essa autonutrição real e genuína. É pra vida. Desdêmona e Iago. Barril total. Barril total. Quando a gente vai olhar essa traição, essa obsessão, essa carência, vai falar de algo em que se busca fora. Esse gancho está forte para algo fora. E aí precisa voltar-se para si. Cobrar retorno afetivo faz parte desse 6 na sombra. Você servir esperando já, né, que as pessoas elogiem faz parte desse excesso, desse 6 na sombra. E qual é o bloqueio desse número 6? Quando essa energia é igual uma pilha, né? Você tem o lado positivo, negativo e o bloqueado. O bloqueio é quando essas forças igual potência se chocam e se anulam. Aquela energia não vibra, ela tá morta. Existe em nós, mas ela tá, né? Não tá nem naquele modo econômico. Ela não vibra, tá sem vida. Aí esse 6 no bloqueio é o desleixo. É o bloqueio afetivo. Tá fechado pro amor. Tá fechado para se amar. Tá fechado para se nutrir, inclusive. Vai para a parte mesmo do bloqueio afetivo, vai para aquela negligência de si, vai para aquele abandono de si. Lembra que o 6 é acolhimento, é trazer para a barriguinha? No bloqueio ele é abandono. Autoabandono. Desleixo. Irresponsabilidade. Não se responsabiliza, corre de qualquer comprometimento. E aí nega essa possibilidade de conexão, troca, de nutrição. Porque nós somos seres sociáveis. E nós somos seres que precisamos trabalhar em boas correntes do amor. De laços. Então, um destino 6, uma missão 6, um dia de nascimento 6, 15 e 24. Quem nasceu no mês 6, quem nasceu sob o signo de Virgem é chamado a ser movimentado. Quem vão movimentar as nossas correntes? Não são correntes, são laços, afetos. Sem os afetos, somos secos. Sem os afetos, deserto. A gente tem 3 portais esse mês, já passou. O 6 de junho, quando a gente fala de portal, é quando a gente tem um número que se repete, então ele é convocado de uma forma mais forte. Então quando a gente tem 6 de junho, por exemplo, dia e mês igual, ou 15 de junho, ou 24 de junho, a gente tem um portal de dia e mês. Esse ano, cada ano a gente só tem um portal triplo, que na verdade acaba sendo, né, quando é o 9. Então é um ano 9, 2025 dá 9. 9 de setembro de 2025 a gente terá um portal 999, 18, 27 de setembro vai dar esse 999. Então, todos os meses a gente tem a possibilidade de vivenciar portais duplos, né? Do dia e do mês. Então a gente teve aí no dia 6 de junho, foi um portal relacionado à lua crescente, maravilhoso para esse florescer. Passado o dia 15 de junho, domingo, Rogério, ainda tá aí? Foi um portal 66, foi um portal do dia 15 de junho, chamados a olharmos de uma forma muito dessas correntes de Exu e de tantas outras figurações relacionadas a esse 15, mas também dessa sedução desses enamorados, aquilo que realmente olhamos com sagacidade, com estratégia para nós mesmos, para os nossos laços afetos e sociabilidades, assim, né? Como nos socializamos perante um conjunto, como somos nós em conjunto. Então, teve o do portal do dia 15, foi em lua cheia, então foi uma questão de ápice até emocional para a gente revisitar e olhar essas correntes, esses afetos, essas carências, esse transbordo, né? E ao mesmo tempo a gente vai ter o último portal dia 24. 24 de junho, dia de São João, um portal 66 relacionado a essa lua já minguante. Vai ser o último dia de lua minguante antes da lua nova. Então, é um portal chamado, já que está minguando, para a gente conseguir olhar aquilo que a gente precisa deixar irreal. A gente está tendo várias oportunidades esse ano 9, né, de trabalhar desapego. Mas num portal de sentir, num portal de auto-amor, num portal relacionado a lua minguante, 24 já é o número, gente. Tem umas diferenças, né, de quem nasce dia 6, dia 15 ou dia 24. 24 é o mais terapeuta, é o mais romântico. É o família mais cuidador, sabe? De todos eles. O 24, ele tem ali o 2 e o 4. Esse touro e esse câncer, dando aí esse virgem. Tem aí esse número do feminino, da sacerdotisa do 2, desse acolhimento, dessa escuta, dessa observação, desses diálogos, né? Eu e o outro com o 4, para busca de segurança, para busca de dar e receber proteção. Então,
Parabéns a todo mundo que nasceu no mês de junho, mas 24 de junho é o amoroso real. Então, aproveite essa amorosidade nessa lua minguante para deixar ir daquilo que você conseguiu perceber. Se não conseguiu perceber, a vida vai te dando outros desafios pra gente, né? Pra gente olhar e ver, perceber o que te faz bem. O que não te faz bem. O que incomoda. O que te afeta. Te afeta por quê? Às vezes não é culpa do outro. Às vezes são só nossas crenças. São só nossas razões lá uterinas, inclusive. De acolhimento. O 6, na sombra, eu esqueci de falar, fala de inveja também, sabe? Então, o que te desperta do outro, o que te afeta do outro, o que te incomoda do outro, o que precisa ser revisitado dentro de si. Então, eu desejo para todos nós, para todos vocês, obrigada a todos que estiveram aqui nessa live, nem sei se já passou, se eu vou conseguir salvar, mas eu queria agradecer, porque para mim foi bem complicado esse ano, eu tô no ano pessoal 4, então eu tô bem fechadinha para meus próprios processos, né, as minhas questões, mas o propósito era de compartilhar. E para que vocês estejam atentos a esse sentir, a esses afetos, a esses laços. Que a cada dia tenhamos oportunidade de novas decisões, novas escolhas pelaquilo que nos faz bem, mas bem real. Né? O bem de cuidado, de proteção, de amor. E aí um grande salve, um grande viva às amizades, às comunidades, à família que se une através desses laços e desses afetos. Muitas das vezes a gente tem que desamarrar esse laço, né? Afrouxá-los para que a gente consiga tirar esses nós. Porque a vida não é de nó, é de laços e de afetos. Obrigada a todos pela participação de vocês. Bom mês 6 e um bom portal de desapego aí no dia 24. Um beijo, gente. Parabéns a todos que fazem aniversário em junho, mas que todos que nasceram dia 6, dia 15, dia 24 de qualquer mês. E a todos os virginianos também. Um beijo.